Muito boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo ao canal Mastermind TI. Meu nome é Fernando Vargas e hoje eu quero apresentar para vocês uma dica de como identificar se um e-mail é falso ou não. Então vamos lá. Para eu mostrar para vocês como identificar, eu vou estar utilizando o meu próprio e-mail, tá? Isso aqui são a maioria dos e-mails que eu recebo bastante spam, né? É claro que a própria Microsoft, esse aqui é um e-mail do Outlook, é um e-mail gratuito da Microsoft, né? Vocês podem ver que ele mesmo já identifica a maioria dos spams, né? Vai ser bem difícil cair um spam na sua caixa de entrada. Então, o primeiro filtro é, caiu no lixo eletrônico, tem grandes chances de ser um e-mail malicioso, tá? Por quê? Porque o anti-spam da Microsoft, o anti-spam do Google e outros grandes provedores de e-mail, eles fazem uma validação em cima do registro DMARC, SPF e DKIM para poder avaliar se aquele e-mail é ou não considerado malicioso, né, ou considerado um spam. Nesse caso aqui, que nós temos aqui casos de phishing. O que é o phishing? São e-mails tentando te pescar. Que é o que? Eles mandam uma isca e esperam que te peguem, né? Ou você clique, digite uma senha, ou que você baixe um arquivo infectado. Então veja, ele se parece muito com um e-mail legítimo. Tenho aqui também um exemplo do bebê. Outro exemplo do bebê, olha só, muito parecido com o comprovante do bebê. Eles tentam, né, copiar com muita perfeição. E eles usam até como remetente aqui, eles usam até um domínio muito parecido com o muito não, né? Um domínio até igual, né? Às vezes usam domínios próprios para tentar passar nos filtros de SPF, nos filtros Tekin, né? Porque assim, ó, o que faz com que alguém não utilize o meu domínio e mande e-mails por mim, né? Todo mundo pode mandar e-mails pelo domínio da sua empresa. A diferença é que se você registrar algumas entradas lá no seu DNS, outros provedores, outros servidores de e-mail podem validar no seu DNS se aquele e-mail está vindo de um servidor autorizado seu, tá? E é o caso que com certeza aconteceu isso aqui, eu vou mostrar agora como é que a gente faz para verificar, mas com certeza a Microsoft identificou que esse e-mail não está vindo de um servidor autorizado pelo bb.com.br, e por isso que ela jogou ele aqui, tá? E isso acontece também, ó, tá, Bradesco, eles vão tentar te pegar de toda forma, até o Detran entra na lista aqui, ó, detran.com.br. Esse e-mail, obviamente, não foi enviado pelo Detran, esse aqui não foi enviado pelo Bradesco, esse aqui não foi enviado pela NET, inclusive eles não se deram o trabalho nem de arrumar, né, de tentar falsificar o domínio da NET. Então tá aqui. Qual que seria o primeiro passo, né? Primeiro filtro, caiu no spam, grande chance, caiu no lixo eletrônico, grande chance de ser um e-mail inválido. Mas eu posso clicar aqui também e clicar aqui para exibir e exibir origem da mensagem. E aí vai aparecer essa sopa de letrinha aqui. Né? Tem bastante coisa aqui que, né, para quem entende, é relevante, mas para esse exemplo, a gente vai procurar o SPF primeiro, tá? Então aqui, cadê? Tem o SPF aqui, tem o SPF que ele vai trazer qual que é o IP do... Ó, tá aqui, ó. Autenticação, o resultado de autenticação SPF, já deu erro. E aí aqui ele está dizendo que esse e-mail foi enviado pelo IP 137.184.140.136, tá? E aí ele já disse que deu erro na autenticação do SPF. Ele também diz aqui que não tem DKIM, ou seja, não tem chave DKIM, tá? Isso aqui, o DKIM é a criptografia da mensagem, né? A gente vai dar uma olhada também. E o DMARC também falhou, né? Resumindo, falhou nos 3 registros que a gente tem no DNS, né? Então, não veio do não veio do Banco do Brasil. Perdão, Bradesco, né? Não veio do Bradesco. Então, vamos descartar. Vamos pegar o próximo aqui, BB. Né? Meio notificações produtos. Já é um domínio esquisito, né? Não tem nenhuma relação com o Banco do Brasil. Mas mesmo assim, vamos analisar esse cara. Tá? Por que eles fazem isso? Porque eu posso pegar um domínio totalmente maluco e fazer essas verificações de DMARC, de DKIM, para quê? Para eu garantir que se tiver tudo certinho essa configuração no DNS, eu vou conseguir entregar esse e-mail lá na caixa de entrada do destinatário. A vantagem é que esses e-mails grandes, Microsoft, Google, Zorro Mail, eles têm uma base muito grande de usuários, então se um usuário, né, relatar como phishing, eles vão alimentando essa base e eles conseguem identificar que aquele usuário é ou não spam, mesmo ele fazendo tudo certinho. Tá? Então também já fica a recomendação, sempre que você pegar um e-mail desse aqui, você clica aqui em denunciar, e aí, claro, esse aqui está evidente que é um phishing, né? Ele está tentando me pegar, então a gente relata como phishing. Se for só um spam chato, aquele cara fazendo propaganda, a gente relata como lixo eletrônico. Mas vamos pegar aqui o exemplo então do Banco do Brasil,
exibir e vamos exibir a origem da mensagem, um cabeçalho. E vamos procurar novamente aqui a autenticação. Olha só, por que ele está usando aquele meio notificações produtos? Por que ele não está tentando se passar pelo Banco do Brasil? Justamente porque ele tem como validar, ele tem como criar esses registros para ele. Então veja, aqui ele disse que o SPF passou, tá? Porque realmente esse cara, esse servidor está autorizado a mandar e-mail para esse domínio aqui. Mas esse domínio aqui não tem nenhuma relação com o BB. Então perceba que existe uma grande chance desse e-mail cair na sua caixa de entrada válida e não no lixo eletrônico. Aqui o Outlook conseguiu verificar que é um lixo eletrônico através das características do e-mail, ou através dos próprios relatos do pessoal de phishing naquele botãozinho que eu coloquei aqui. Então veja, ele passou no SPF, tá? Ele passou no DKIM, ou seja, eles tiveram um trabalho, o pessoal que está mandando esse phishing teve o trabalho de criar uma chave de DKIM e ele passou no DMARC, tá? Então, ou seja, eles tiveram um trabalho de fazer esse domínio ficar válido. A diferença é que esse domínio não tem nenhuma relação com o Banco do Brasil, né? Poderia ser eu criar uma empresa normal, né? Fazer tudo bonitinho e mandar e-mails pelo domínio da minha empresa, só que eu acabar mandando, né, um e-mail teoricamente legítimo, mas com phishing, né? Por sorte, a Microsoft, né, nesse caso, consegue identificar e ela jogou aqui para mim como lixo eletrônico. Então, esse filtro aqui a gente pode considerar que é o segundo, que é o quê? O domínio, né? Então, se o domínio não tem nenhuma relação com a empresa que está mandando, já descarta o e-mail. Outro detalhe, mas o domínio tem relação, como o caso aqui, bb.com.br. Vamos lá de novo, vamos olhar o cabeçalho. Exibir. Se o e-mail está vindo do Banco do Brasil e é um e-mail e o corpo do e-mail é Banco do Brasil, a gente tem que conferir aqui o SPF. Então, aqui o SPF, o branco para esse e-mail do Banco do Brasil falhou, que ele está dizendo que o IP que é o remetente, né, o servidor que mandou esse e-mail é esse cara aqui, e que ele não tem relação com o SPF publicado lá no DNS do bb.com.br. O DKIM também falhou e o DMARC também falhou, tá? Mas o que é esse DKIM? O que é esse DMARC, tá? Vou explicar para vocês rapidinho, até separei aqui. O que é o DMARC, né? O DMARC é uma forma de validar o e-mail para... Eu estou utilizando esse site aqui, né? É uma forma de validar o e-mail para que os provedores recebam, autentiquem o que foi recebido pelo destinatário, evitando mensagens suspeitas. No caso aqui, o DMARC é um registro que eu coloco no DNS, onde eu vou colocar algumas informações, como por exemplo, qual que é o e-mail do responsável por aquele domínio para receber e-mails de reports, qual que é a recomendação que eu faço, por exemplo, a minha empresa faz. Caso você receber um e-mail que não passe nos testes, né? Se é você excluir ou se é você mandar para quarentena. Então, e aí, além do DMARC, nós vamos ter o SPF também, que o SPF é onde eu vou colocar qual que é o IP do meu servidor. Então, lá, se eu tiver 2, 3 servidores de e-mail, eu tenho que colocar 2, 3 IPs lá. Por quê? Porque quando alguém receber um e-mail meu, ele vai ver, ó, é o e-mail do Fernando e está vindo do IP tal. Esse IP está autorizado a mandar e-mails pelo Fernando? Ele vai conferir nesse SPF. E o DKIM, por último, é uma assinatura que eu coloco no meu e-mail. Então, ou seja, eu publico uma chave pública lá no DNS e o meu e-mail, o meu servidor de e-mail adiciona uma chave privada no meu e-mail, uma assinatura com essa chave. E aí, o destinatário, o servidor destinatário, consegue comparar essa chave que está no meu e-mail, que está na minha mensagem, com a chave pública que está registrado lá no DNS. E aí ele consegue validar se saiu do meu IP, esse foi o meu servidor de e-mail que emitiu aquela mensagem, porque eu vou carimbar ela, eu vou assinar aquela mensagem. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa ferramenta MX Toolbox, e aqui eu coloquei aqui o bb.com.br. E o que eu pedi para ele verificar? Para ele então verificar o MX e trazer algumas informações para mim. Então ele trouxe que o servidor de e-mail do bb é esse aqui, ó, 170.66.12.100, tá? Se a gente vir aqui, não tem nenhuma relação, né? Não tem nenhuma relação com o IP que está aqui. Até vou copiar aquele aqui. Tá. Outra coisa que ele traz aqui para mim é que o DMARC está publicado e o DMARC está dizendo que caso receba algum e-mail que não passe no teste, envie para a quarentena. Tá? Esse aqui é uma ferramenta. Beleza, vamos pesquisar esse IP aqui. Opa, não é esse. Não é esse. Vamos botar aqui. É esse sim, só faltou um 39 aqui.
E agora vamos pesquisar, vamos até ver de onde veio, só por curiosidade. Ó, é um IP lá da Alemanha e está hospedado na Linode, tá? Então o pessoal tá rodando lá esse servidorzinho de e-mail na Linode para mandar spam para o pessoal. Vamos voltar aqui no aqui, ó. Eu posso fazer essa pesquisa, né? Onde é que tá? Como é que eu faço para ver o que o servidor, o meu servidor de e-mail, quando recebe essas informações, ele vê para poder consultar essas informações de DKIM e SPF? Ele vê o DNS. Então aqui eu pedi para trazer os DNS TXT que tem lá publicado no servidor de DNS do bb.com.br. E aí ele trouxe aqui para mim, ó, ele trouxe aqui alguns desafios, né, alguns challenges para verificar a autoridade, para verificar o que pertence, né, ao BB. Isso aqui a gente costuma fazer também quando a gente precisa validar, por exemplo, um Let's Encrypt. A gente tem que postar esses desafios aqui, esses challenge. E aqui eu tenho o SPF, ó. Aqui esse SPF tá difícil, fonoaudiógrafo não tá em dia. Esse SPF, ele tá dizendo aqui para mim que os IPs autorizados para enviar em nome do Banco do Brasil são os IPs nessa faixa aqui, 170.66/16. Tá? E ele inclui também um domínio aqui. Então, ou seja, se não for o IP dessa faixa aqui, esse e-mail não é legítimo, não está vindo de um servidor legítimo. E possivelmente aqui não aparece o DKIM? Provavelmente isso aqui é a chave do DKIM. Tá? E esse, né, o Banco do Brasil também vai ter uma chave de DKIM aqui, que vai validar, vai ser a chave pública para validar se o e-mail foi assinado corretamente ou não. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Aqui eu trouxe, por exemplo, beleza, né? E aí esse aqui? Esse aqui é válido, né? Como é que eu faço para ter mais informações desse domínio aqui? A gente já viu que ele é válido, o pessoal teve o trabalho de fazer, né? Fazer bonitinho ali as configurações do DNS. Mas eu posso também pesquisar, vamos ver aqui a origem da mensagem, posso também pesquisar algumas informações deles, né? Então, vamos pesquisar eles aqui também. Ó, ele publicou, ó, tá com um SPF publicado. Eu posso verificar se esse IP já foi listado em alguma lista de spam? Não. Ou seja, estão tendo cuidado de manter esse e-mail teoricamente limpo, mas estão mandando phishing, né? Então, se eu vim aqui, eu posso dar um OS e posso ver de quem que é esse domínio. Vamos pesquisar aqui. Eu copiei errado. Vamos voltar aqui. Deixa eu... mas é um ponto .com, ó. Eles fazem isso justamente para dificultar encontrar o dono, tá? Deixa eu dar um ois.com aqui, vamos ver se ele... Ó, agora trouxe algumas informações. Onde que está o DNS, né? Ou seja, quem está resolvendo, onde é que está quem hospedado, aquelas informações. Mas ó, não traz, né, uma informação muito vaga aqui. E justamente eles usam .com porque é mais fácil, né, de esconder, vai ser mais difícil chegar, né, à origem. Se for um registro BR, né, vai ter muito mais informações lá. Por exemplo, vamos dar uma olhada no bb.com.br. Ó, ele tem informações, né, tem todas as informações do bebê, quem que é o contato, qual que é o e-mail do contato técnico, né, traz todas as informações aqui. Enquanto aqui com o OS vai ser muito mais difícil de eu chegar no dono desse domínio. Então por isso que eles utilizam .com. Mas perceba que eles fizeram tudo certinho, bonitinho, justamente para tentar chegar, né, aumentar as chances de chegar na caixa de entrada. E beleza, mas como é que eu faço, por exemplo, estou recebendo muito na minha empresa, eu não utilizo uma Microsoft, ou um Google, um Zoho Mail, ou um Titan, por exemplo, que tem essas funções de e-mail, de spam por padrão.
Eu utilizo um provedor mais simples e esse provedor mais simples não faz essa verificação. Uma recomendação é utilizar um gateway de e-mail, né? Por exemplo, o pessoal que usa Zimbra, o Zimbra já tem alguns anti-spams. Em alguns grupos eu vejo que o pessoal reclama bastante, mas o Proxmox, por exemplo, tem uma opção de gateway de e-mail. Gateway e-mail Proxmox. E aí você instala esse servidor na frente do seu servidor de e-mail, ou seja, os e-mails não vão ser encaminhados para o seu servidor de e-mail, eles vão ser encaminhados para o Proxmox. E o Proxmox vai fazer essas verificações que a gente acabou de fazer na mão, ele vai fazer automaticamente, ele vai ou não excluir o e-mail ou entregar no lixo eletrônico, ele vai botar uma flag de lixo eletrônico no seu e-mail. Então é muito importante você ter um gateway, né? Tem um Proxmox, né? Um exemplo de gateway open source. Tem vários outros e-mail gateways para fazer esse filtro de spam. Tem serviços pagos da Bitdefender, Casp, a maioria desses provedores de segurança tem e-mail gateway para isso. E é muito, muito importante você ter um anti-spam justamente para isso, para acontecer o que aconteceu aqui comigo. Até recebi o e-mail de spam, eu poderia, dependendo das regras que a empresa decidir, né, definir para o gateway de e-mail, para o anti-spam, eles podem simplesmente excluir esse e-mail, né? No meu caso aqui, a Microsoft está me entregando, porque é um e-mail gratuito, mas poderia selecionar lá na política de segurança que ele fosse excluído, nem chegasse a entregar na caixa de entrada do usuário, né? Ou que fosse lá com uma quarentena, para caso o profissional de TI poder verificar se realmente é um spam ou não. Mas nesse caso aqui, a Microsoft já jogou para mim para o spam, né? Então, se eu não estivesse utilizando um e-mail da Microsoft com esse recurso, ou um e-mail do Gmail com esse recurso, estivesse utilizando um e-mail mais simples que não tivesse anti-spam, esses e-mails iriam cair normalmente na caixa de entrada, né? E caindo na caixa de entrada, existe a grande chance do usuário acabar clicando. Então, está visto aqui como é que faz para identificar que o e-mail é falso ou não. Outro detalhe que acontece bastante são e-mails tentando se passar por outras empresas. Aqui, beleza, são empresas grandes, isso aqui é um e-mail de phishing, mas tem outros tipos de phishing também, que está sendo cada vez mais comum, que é mais voltado para o lado corporativo, que é o quê? Você é uma empresa, você vende para os seus clientes e aí os seus clientes começam a receber e-mails se passando por você com boletos do tipo, o boleto, infelizmente, aquele boleto que eu enviei da compra deu errado, segue aqui um novo boleto. E aí eles botam um texto, meio no padrão corporativo, explicando uma história, comentando certinho, bem simples, sem nada muito chamativo, justamente para se passar por você. Esses e-mails normalmente utilizam outro domínio também, então vale a pena checar também essa maneira que a gente checou aqui. A gente consegue validar se o e-mail é realmente da empresa. Então, por exemplo, a sua empresa é empresabrasil.com e o seu cliente recebeu um e-mail com outro domínio, né, aqui do ladinho, evidentemente não é seu. Ou recebeu, né, com empresabrasil.com, você vai, é possível também validar se esse e-mail realmente é do seu servidor utilizando esse tipo de configuração. E também isso também se faz necessário, né, muito importante também, que você configure não só configure o anti-spam para que você não receba e-mails dessa maneira, com o SPF inválido, o DMARC inválido, para que você não receba esses e-mails de spam, mas também é importante que você faça a configuração correta do seu domínio para que os seus e-mails não caiam no spam, né? Ou que você não force o seu cliente a colocar uma exceção no seu domínio. Entendeu? Porque o que acontece? Às vezes é muito comum a gente mandar um e-mail, eu recebo um e-mail, a pessoa, não, vê se não está no spam. Mas espera aí, não deveria estar no spam. Se o seu e-mail está caindo no spam dos seus clientes, você tem que arrumar isso e não pedir para o seu cliente colocar uma exceção e dizer assim, não, coloca uma exceção lá para o meu e-mail não cair mais no spam. Por quê? Porque se você colocar uma exceção no seu domínio e o seu domínio não estiver bem configurado, outras pessoas se passando por você também vão ser, os e-mails de outras pessoas passando por você também vão ser entregues para o seu cliente, tá? Na caixa de entrada. Então é muito importante que você faça a configuração correta para que seu e-mail caia na caixa de entrada corretamente, sem nenhum tipo de exceção por parte do cliente. E caso alguém se passe por você, o e-mail do farsante caia no lixo eletrônico, tá? Eu espero que tenha dado a explicação aqui, é meio básica, eu sei, mas eu creio que já dá um norte, principalmente para pessoas que estão recebendo, né, que não sejam da área de TI, estejam recebendo spam, ou, né, você que é gerente, ou um empresário, microempresário, começando a empresa, começando a trabalhar com e-mail, está aqui a dica de como você verificar, validar o e-mail e também o que deve ser feito para que o seu e-mail fique seguro. Muito obrigado.
né, por ter assistido até aqui e até!